Meus amigos, parece que o alarme do varejo finalmente soou e quem está no chão das lojas já sabia exatamente o que estava acontecendo, só que agora os dados vieram para confirmar o que a visão do balcão já mostrava claramente. Acaba de ser divulgado que as vendas do comércio brasileiro caíram 0,5% para surpresa de zero pessoas no terceiro trimestre de 2025, segundo o índice da Stone, em comparação com o mesmo período do ano de 2024. E o que era para ser um segundo semestre de recuperação, que historicamente o segundo semestre para o comércio é um semestre de recuperação do ano, para ganhar o ano, virou na realidade um retrato escancarado da crise silenciosa que está se espalhando pelo nosso país. Mas você nem precisa de entender de dado, de gráfico ou de relatório de banco para perceber que isso está acontecendo. Basta dar uma voltinha na sua cidade ou no seu bairro e aquela sensação de comércio aquecido que historicamente sempre teve nessa época do ano, a gente percebe que simplesmente não está acontecendo. Ou seja, a economia está dando sinais claros de que a engrenagem que move o consumo simplesmente travou de vez. Eu já trouxe alguns dados aqui sobre a inadimplência das famílias, já trouxe também dados sobre a queda da atividade industrial e agora a queda no consumo. E a prova mais clara disso, meus amigos, veio justamente agora com o Dia das Crianças, uma das datas mais importantes para o varejo brasileiro, que sempre funcionou como se fosse um respiro no meio do segundo semestre. Quem é comerciante sabe que historicamente essa época do ano é uma época muito importante, onde a loja faz caixa, onde a loja limpa estoque, paga a conta, segura o funcionário, só que esse ano foi completamente diferente. O brasileiro que antes comprava brinquedo, roupa, eletrônicos, esse ano simplesmente apertou o freio. O valor médio dos presentes no Dia das Crianças despencou, o movimento das lojas também ficou muito abaixo do esperado e quem apostou tudo nessa data no Dia das Crianças acabou saindo frustrado. Sabe por quê? Porque o consumidor está estrangulado, ele está endividado, está sem crédito e está com medo de gastar. O que antes era, meu filho merece um presente, hoje virou poxa meu filho, esse ano não vai dar, tá tudo caro demais. E quando nem o Dia das Crianças, que é uma das datas mais simbólicas e emocionais do comércio, consegue salvar as vendas, isso significa que a confiança do consumidor, cara, foi lá pro chão. A loja de bairro tá vazia, o shopping tá vazio. Isso se espalha como um efeito dominó. Primeiro vem o varejo, depois a indústria, depois o emprego e, por fim, a renda. E qual que é o pano de fundo disso tudo? Justamente uma população extremamente endividada, com mais de 70 milhões de pessoas com o nome sujo, juros altíssimos, impostos sufocantes, um governo que gasta muito mais do que arrecada, que não é nenhuma novidade pra gente. Isso acaba empurrando a conta para quem trabalha, para quem empreende e para quem consome. Esse cenário está corroendo a confiança e matando o consumo no Brasil. Pois é, meus amigos, o varejo brasileiro está passando por um momento extremamente delicado. Diz aqui a Stone que o varejo tem queda no terceiro trimestre de 2025 e é algo extremamente complicado. Por quê? Porque se a gente tem uma inflação na casa dos 5,5% ao ano, significa que tem mais dinheiro em circulação, mas esse dinheiro não está indo para o consumo. Ou seja, precisamos discutir esse problema no varejo brasileiro. As vendas no varejo até subiram 0,5% em setembro, frente ao mês anterior, ao mês de agosto, de acordo com o índice de varejo da Stone. Apesar da alta, houve um recuo de 0,5% no terceiro trimestre de 2025, frente ao terceiro trimestre do ano passado também, e queda também de 0,2% em comparação com o segundo trimestre de 2025, o que configura um cenário de acomodação para o setor varejista. Quando fala um cenário de acomodação, meu amigo, significa estagnação. Mas o que tem chamado mais a atenção dos economistas, principalmente aqui do economista da Stone? Olha só, o que mais chamou a atenção foi a queda relevante no terceiro trimestre frente ao segundo trimestre dos bens ligados à renda, uma vez que o país apresenta a menor taxa de desemprego da série histórica. Qual que é o problema? É encarar essa taxa de desemprego como renda. Não tem como a gente comparar produtividade com renda, são coisas completamente diferentes. Porque aqui no Brasil a nossa taxa de desemprego, na realidade, é a taxa de desocupação. Tem menos pessoas desocupadas nesse momento, porque tem muita gente que está pegando qualquer tipo de emprego e tem muita gente também que recebe auxílio e na pesquisa diz que não está procurando vaga de emprego. Ou seja, isso entra como desocupado, mas e a renda? E o poder de compra? O poder de compra do brasileiro está sendo corroído a cada mês que passa. E não adianta falar que a gente está tendo uma inflação aí de 5,5% ao ano, que, meu amigo, isso aqui não cola. Porque nós, brasileiros, a gente não está nem aí pro IPCA, meu amigo. A nossa inflação mesmo que a gente calcula é quando a gente vai no supermercado, leva o mesmo tanto de dinheiro e traz menos compras. E para que as pessoas consigam manter o seu padrão de consumo, o seu padrão de vida, as pessoas estão entrando no endividamento, estão passando essas compras no cartão de crédito, o que está gerando um grande problema para a nossa sociedade. Ressalta que os dados de julho, monitorados pelo Banco Central,
mostram que as famílias brasileiras comprometem, em média, 27,9% da renda para o pagamento de dívidas. Ou seja, de toda a produtividade, toda a renda do trabalhador, somente 70% está indo para o consumo nesse momento, porque 30% está sendo para pagar dívidas passadas. Então, junta dívidas com a inflação, né, com um poder de compra menor, com um salário menor, isso respinga diretamente no varejo. Não dá para a gente olhar somente o endividamento como uma única explicação. Bom, meus amigos, vamos aos números para você entender a gravidade desse movimento. De acordo com o índice Stone, você pode perceber que o varejo brasileiro registrou uma queda de 0,5% no terceiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado. Pode parecer uma quedinha muito pequenininha à primeira vista, mas, cara, no varejo isso é problemático demais. Por quê? Primeiramente porque o varejo ele tem uma lucratividade muito baixa e qualquer mudança na linha do faturamento acaba fazendo um estrago na linha da lucratividade. E o maior problema disso tudo é que o varejo ele não está crescendo nada há meses. É queda em cima de queda e quando a base já está ficando fraca, qualquer retração adicional acaba aprofundando a crise. Para você ter uma ideia, no acumulado do primeiro semestre de 2025, o varejo brasileiro já amargou uma queda de 0,5% em relação ao segundo semestre do ano de 2024. Ou seja, isso aqui não é um ponto isolado no gráfico, é uma curva de enfraquecimento contínuo mês após mês, mostrando que o setor está perdendo força de uma forma estrutural. E se o varejo brasileiro não consegue nem bater a inflação, crescer aqui ao ponto da inflação, significa que esse buraco é ainda maior. O problema é que o setor esperava que o segundo semestre fosse o momento de respirar, puxado pelas datas comemorativas, pelo 13º que já caiu na conta de muita gente e pelo aumento natural do consumo nesse período. Só que, cara, não foi isso que aconteceu. Na realidade, aconteceu exatamente o contrário. Outubro, que costumava marcar o início de um ciclo de recuperação, puxado por datas comemorativas como Dia das Crianças, depois vem a Black Friday, depois o Natal, mas o primeiro sinal desse ciclo já veio negativo. Segundo a FGV, os gastos médios com presente no Dia das Crianças caíram em 2025, ficando em torno de R$ 63,93, abaixo do registrado no ano passado. Isso significa que, mesmo em uma das datas mais fortes do varejo, o brasileiro apertou o freio do consumo. É um sinal claro de que as famílias elas já estão no limite. O lojista, que depende desse respiro anual, já está vendo a conta não fechar. E quem apostou em estoque, fez campanha e contratou temporário, agora está com a loja vazia e com prejuízo no caixa. Ou seja, o comércio está tentando vender para um cliente que não tem crédito, não tem confiança e está no limite do seu bolso. Bom, abrimos o último trimestre do ano de 2025 e a primeira data comemorativa é do Dia das Crianças. Ela funciona meio que como se fosse um termômetro de como é que pode ser a tendência, né, de como é que vai ser as vendas do final do ano e, cara, pelo que mostra a FGV, os números não são nada animadores. Olha essa matéria que acabou de sair aqui na CNN Money. Dia das Crianças. Gasto com presentes tem queda em 2025, mostra a FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Cerca de 37% dos familiares pretendiam diminuir os gastos ao escolher presentes nesse ano, enquanto 54% decidiram gastar o mesmo do que o último ano. E tem muita gente que vai dizer, não, mas a economia tá bombando, tá todo mundo cheio do dinheiro, todo mundo trabalhando com emprego. Como é que isso pode estar acontecendo? Bom, vamos entender o que está acontecendo. Olha o que disse a Ana Carolina Gouveia, que é pesquisadora e economista da FGV IBRI. Ela diz que o resultado, ou seja, o resultado negativo, está relacionado ao consumo das famílias, que desacelerou nos últimos meses, além da queda da confiança do consumidor e o nível de endividamento da população. Abre aspas para Ana Carolina. A segunda queda do indicador de ímpeto de compras do Dia das Crianças está em linha com a desaceleração do nível da atividade e do consumo das famílias nos últimos meses. Ou seja, não é um problema pontual, é um problema que já está acontecendo há algum tempo, além da queda da confiança do consumidor em relação ao ano passado. Ou seja, as pessoas não estão confiantes em consumir, em criar novas dívidas. Essa matéria que saiu aqui na Agência Brasil trouxe as projeções do consumo no Dia das Crianças. Mostra que o Dia das Crianças é a terceira data mais importante para o comércio, ficando atrás apenas do Natal, com 72,8 bilhões em 2024, e do Dia das Mães, com 14,5 bilhões em 2025. E está sendo projetado para o Dia das Crianças em 2025 um faturamento de 10 bilhões de reais. De acordo com a CNC, a Confederação Nacional do Comércio, a maior fatia de vendas irá para o setor de vestuário e calçado, representando 27% do montante. Aquele negócio de ficar dando brinquedo para criança parece que ficou no passado. Porque, olha, o que está em primeiro lugar aqui, ó, de faturamento é vestuário, calçados e acessórios, com 2 bilhões 710 milhões de reais. Depois vem eletrônicos e brinquedos,
brinquedos em segundo lugar, com 2,660 bilhões de reais. A Agência Brasil também bate na mesma tecla dos juros altos, depois do crédito caro e inadimplência, e a inflação que está corroendo também o poder de compra no Dia das Crianças. Os itens com maior inflação veio chocolates, com 24,7%, doces, com 13,9%, lanche, com 10,9%, cinema, teatro e concertos, 10,3%. São os 4 itens com inflação acima dos 2 dígitos. Quando uma data emocional e historicamente forte como o Dia das Crianças não consegue salvar o varejo, quando os números mostram queda atrás de queda e quando o consumidor está endividado, sem crédito e com medo de gastar, isso não é mais um problema pontual. Isso é um alerta vermelho sobre a economia brasileira. Enquanto o governo vende a narrativa de que está tudo sob controle, está tudo verde e amarelo, o que a gente vê no chão das lojas é exatamente o oposto. É o comércio parado, é o estoque encalhado, são os empregos em riscos, as famílias no limite e a conta no vermelho. O varejo, ele é a ponta final de uma engrenagem econômica e quando ele trava junto à indústria, serviços, trava também a arrecadação e, no fim das contas, a renda do trabalhador. E o mais assustador é que tudo isso está acontecendo sem nenhuma grande crise internacional, sem nenhuma pandemia, sem nenhum colapso global, porque o problema está aqui dentro, na política econômica que suga o crédito, que asfixia o consumo e mata a confiança do brasileiro. É um colapso silencioso, porém profundo. Por isso, meu amigo, eu peço para você, compartilhe esse conteúdo com pelo menos uma pessoa que ainda acha que está tudo bem, que você sabe que ela fala, não, mas está tudo bem. Mas como você viu aqui, os números mostram que na realidade não está tudo bem. A verdade é que o governo não mostra está sendo sentida no caixa das lojas, no fechamento de empresas e no aperto das famílias. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe algumas informações, eu só dei o start aqui no nosso bate-papo. Deixa aqui a sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo. Como é que anda aí o comércio na sua cidade? Como é que anda também o seu consumo? Seu consumo tem aumentado, tem estagnado, tem diminuído? A sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. Como eu falei, é importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, tudo isso que eu mostro aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.